Olá, eu sou a Josi e você está no Afeto em Pauta, o espaço da Afetuar para conversas que inspiram cuidado e qualidade de vida. Hoje vamos falar da importância da boa alimentação na terceira idade. E para isso, hoje eu convidei a doutora Sara, nutricionista, para compor essa conversa. Obrigada pelo convite, Josi. É um prazer estar aqui. Vamos começar, Sara. Quais os nutrientes que não podem faltar na alimentação do idoso? Olha, é importante ter um consumo adequado de cálcio, né, para a saúde óssea. É importante manter níveis ótimos de vitamina D. Então, se expor ao sol, comer também leite, derivados, um queijinho, que é fonte também de vitamina D. Ômega 3 é importante para cognição, né? Então, tá comendo uma sardinha, né? Um peixe. Além disso, é importante manter um acompanhamento, né? Com o profissional da saúde para estar acompanhando as taxas no exame de sangue. E adequando cada quantidade de alimentação, isso, né? se necessário. Sem falar, Sara, que tem os gostos, as dificuldades de deglutição. Então, por isso, o ideal é ter esse acompanhamento com um profissional. Verdade. Às vezes o idoso, ele tem uma dificuldade para mastigar. Então, é importante o nutricionista estar adequando a textura, né, da alimentação. Às vezes fazer um purê, bater uma vitamina, né, se tem alguma dificuldade. Quais as estratégias que o cuidador ou familiar pode fazer com o idoso para aquele que não tem vontade de comer? É importante ter o acompanhamento do nutricionista. Ele vai orientar, né, a família, o cuidador, para estar fazendo da melhor forma, adequando a textura do alimento para esse idoso, porque se ele tem dificuldade de mastigar, vai precisar fazer, às vezes, bater uma vitamina, fazer um alimento forma mais pastosa, né? E é importante também estar adequando esses alimentos, evitar alimentos muito crocantes, pegar um alimento mais macio, né? E aqueles idosos que não gostam de verdura, legumes, folhas, frutas, o que nós podemos, a equipe de cuidados ou o familiar pode estar fazendo para estar inserindo essa alimentação sem agredir o olhar dele, né? Porque ele vai olhar e vai ter essa rejeição. O que você indica? Olha, tem algumas estratégias. Por exemplo, tá colocando um arroz com cenoura raladinha, um arroz com lentilha, um hambúrguer de frango ou até mesmo de carne moída e coloca ali uma abobrinha raladinha, uma cenoura ralada, beterraba ralada. Isso você vai passar no processador, moldar o hambúrguer e pode congelar. É um coringa no congelador, porque no dia que às vezes não tem tempo para preparar a refeição, você pega esse hambúrguer e assa ali na airfryer ou no forno. E é muito bom, porque vai ter a carne e vai ter os vegetais também. Então vai ter os nutrientes dos vegetais. E para o idoso que gosta de fritura, o que nós fazemos com eles? Fritura realmente é importante evitar. Seria uma forma, né, de estar continuando fazendo uma fritura, mas mais saudável utilizar air fry. Sempre preferir o alimento de verdade. Por exemplo, quero fazer uma batata frita. Pega a batata, corta, põe um pouquinho de azeite e leva na air fry. Vai fazer um frango, é importante o quê? Tirar a pele para tirar aquela gordura. Priorizar cortes magros também, um patinho, colchão mole, mas tá utilizando air fry ou no forno. Sara, e os pacientes acamados, com dificuldade para deglutição, qual a melhor alimentação que você indica para eles? Para esses pacientes é importante manter a alimentação mais pastosa, avaliar, né, com o profissional a necessidade de uma suplementação como o whey, ou às vezes utilizar uma fórmula, né, para evitar a perda de massa muscular. E os pacientes com diabetes e renal crônico? Sabemos que a restrição alimentar é gigantesca, né? O diabético e o renal, então, o que fazer? O que colocar na alimentação deles para que eles continuem tendo o prazer da alimentação? Olha, é importante estar incluindo
verdura. É importante a fibra para controle da glicemia. E o renal, ele precisa sempre manter uma ingestão adequada de proteína para não ultrapassar aquela quantidade, senão pode piorar a condição renal. É importante sempre manter o quê? Uma alimentação colorida. Quanto mais cor, mais nutriente para esse idoso. E para o diabético também é importante controlar a ingestão de carboidratos. Então, evitar consumo de ultraprocessados, doces, para estar mantendo ali o controle, né, da glicemia. E a fibra é importante porque vai regular a glicemia, né, esse açúcar no sangue. E os pacientes diabéticos, né, que às vezes querem realmente um doce, tá optando pelo doce zero açúcar, por conta que vai impactar menos na glicemia. Tem umas farinhas, né? Tem uma farinha de amendoim que tá fazendo barrinhas, e cortando e colocando essas barrinhas em potinhos e tá ofertando ao invés de um doce. Ou tem uma balinha, tipo uma goma saborizada, mas sem açúcar. Sim, fazer tipo aquelas balinhas de gelatina, você fala? Exatamente, isso aí. E dá pra estar saciando essa vontade, né, de comer um doce. E às vezes também tá ofertando frutas, né? Uma melancia que é docinha. Um melão. Um morango com um fiozinho de mel. De um mel de qualidade. Sim. É um fiozinho de mel, né? Sempre é importante controlar o que? A quantidade. Isso. E o melão é uma porção de melão, não é um meio melão. Sim. Né? Porque tem essa dificuldade, às vezes, quando vai ofertar, né? Uma outra coisa muito interessante também, tem um paciente nosso que faz. A esposa dele compra banana da terra, pica em cubinhos e leva na airfry. E ela fica extremamente adocicada. Fica uma delícia. Exatamente. E aí substitui lógico, com uma porção pequena, né? Mas dá esse doce, que é a necessidade que ele tem. A banana em especial tem que tomar cuidado com o diabético, porque tem muito carboidrato. Sim. Mas é claro que é só o quê? Ajustar a quantidade. Por isso é importante o acompanhamento do profissional nutricionista. Cuidadores da Feto A, você dá todas as dicas para o atendimento no dia a dia. Quais são essas dicas que você passa para os cuidadores da Feto A, que você poderia estar passando aqui hoje para os familiares que estão nos assistindo e até outros cuidadores, para aqueles que têm idosos com dificuldade de alimentação? Olha, é importante que tenha o fracionamento das refeições. Tem idosos que às vezes têm um apetite mais reduzido, então ele não vai aguentar comer grandes volumes. Então tá dividindo pelo menos em 5 a 6 refeições durante o dia. É mito, não é? Alimentação a cada 3 horas. Temos idosos que quer comer a cada 2 horas e tem idosos que quer passar de 3 horas. O que você indica para esses idosos? O que o cuidador pode fazer? O que ele pode estar dando de uma porção menor? Está chegando a hora do almoço e aí ele quer comer uma fruta e vai atrapalhar no horário do almoço, né? E de repente ele não vai conseguir se alimentar corretamente. O que o cuidador pode fazer nesse momento? Tem que estar avaliando o que esse idoso está comendo, por conta dessa fome, né? De 2 em 2 horas. Será que o que ele está comendo está sustentando? Está consumindo proteína, né, adequada? Tem fibra ali para dar saciedade? Às vezes uma fonte de gordura boa também, por exemplo, uma fruta com uma castanha. Nesses intervalos entre as refeições, por exemplo, tem a colação, né? Poderia ser uma maçã com uma castanha e depois vem o almoço. Então, é importante estar avaliando isso, o que esse idoso está comendo. E sim, o ideal seria estar comendo de 3 em 3 horas ou de 3 a 4 horas, sempre que tiver, né, o sinal de fome. Mas se ele tiver esse desejo, o paciente com Alzheimer, ele perde essa noção do tempo, né? Então, às vezes ele toma café 8 horas da manhã e 8h40 ele quer tomar café novamente. Então, assim, como você já indicou para as cuidadoras, né? Ofertar uma laranja, um suco, às vezes água. É importante também manter a hidratação, porque sede confunde, né? Às vezes a pessoa tá com sede, não com fome. Então, entre as refeições, tá ofertando bastante água. Muitos pacientes da Feto A têm perda de massa magra, sarcopenia. O que nós podemos fazer para ajudá-los? É importante que mantenha a ingestão adequada de proteínas, que a proteína vai evitar esse catabolismo, né? A perda de massa muscular. Então, tem que fracionar ao longo do dia. Não adianta consumir muita proteína só no almoço
almoço e jantar. Então, de manhã tem que ter um ovinho mexido ali no pãozinho. No almoço, coloca uma carne moída, ou às vezes um franguinho desfiado, né? Que vai ser melhor para esse idoso estar mastigando. No período da tarde, pode estar batendo uma vitamina. Também é importante avaliar a necessidade, às vezes, de fazer uma suplementação, né? Com whey protein, por exemplo. E no jantar, pode fazer uma sopinha ali e botar uma carninha, um frango, para estar distribuindo essa proteína ao longo do dia. E para esses idosos que têm essa suplementação com aqueles líquidos ou em pó mesmo que você dissolve, temos várias marcas no mercado. Sim. E aí podemos estar usando frutas. Sim, pode estar batendo essa proteína com leite e uma fruta, por exemplo, morango, pode bater com mamão, às vezes fazer o mix, né? Banana com morango, mudando o sabor, né, ao longo. Comprar um sem sabor e você pode estar mudando o sabor das frutas. Excelente, comprar o sem sabor, que aí você saboriza, né, com a própria fruta. Esse suplemento, ele pode ser usado quantas vezes ao dia? Isso vai de paciente para paciente? Tem que ter um olhar ali individualizado, porque um paciente vai ter uma ingestão de proteína, o outro pode não ter a mesma, né, necessidade proteica. Então é importante ter esse olhar individualizado. Então, por isso, é ideal procurar um profissional. Porque às vezes as famílias vão numa farmácia porque não precisa de receita, compram um suplemento e aí, mamãe não quer tomar café da manhã, suplemento. Mamãe não quer almoçar, suplemento. Sim. Então o ideal é isso, é procurar uma nutricionista para que possa estar solicitando todos os exames, fazendo toda a avaliação adequada, e aí começar uma alimentação correta e que vá dar para o idoso fortalecimento, que é o que nós precisamos, né? E é importante também a prática de atividade física, né? Para estimular o ganho de massa muscular. E atividade física é também procurar um profissional. Sim. Mas também existem alguns movimentos que o cuidador pode indicar para o idoso estar fazendo, como uma bolinha, né? Tá pintando uma bolinha. Doutora Sara, qual mensagem você quer deixar para os nossos afetuosos e afetuosas? Josi, sempre é tempo de começar, não importa a idade. A alimentação não precisa ser complicada. É sobre fazer melhores escolhas no dia a dia para ter mais energia, para ter mais qualidade de vida. E é isso, doutora Sara. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vocês, afetuosos e afetuosas, sigam a doutora Sara na página dela. E até a próxima. Beijos.